Há algo acontecendo agora, e você ainda não percebeu. Não porque esteja distraído, não porque não seja atento, mas porque a experiência nunca chega inteira no mesmo instante em que nasce. Entre o que acontece lá fora e o momento em que isso se torna real dentro de você, existe um pequeno atraso, silencioso, constante, inevitável. A maior parte das pessoas vive como se esse intervalo não existisse. Como se percepção e realidade fossem a mesma coisa, coladas uma na outra, mas não são. Quando você reage rápido demais, quando responde algo e depois pensa, não era isso, quando sente algo no corpo antes de entender o motivo, quando decide e só depois encontra uma explicação. Nada disso é falha de caráter, é tempo biológico. O mundo acontece em um ritmo, o corpo registra em outro. E a consciência chega depois. O curioso é que esse atraso não costuma ser notado nos momentos calmos. Ele aparece nas situações que exigem resposta, nas conversas delicadas, nas decisões que parecem urgentes, nos instantes em que algo escapa de você. É aí que mora a ilusão mais comum. A de que você está percebendo o presente, quando na verdade está reagindo a um passado extremamente recente. Milissegundos? Às vezes. Segundos? Frequentemente. O suficiente para mudar uma escolha inteira. Seu corpo já se moveu. Seu sistema já respondeu. Seu padrão já entrou em ação. E só depois, a consciência chega para narrar o que aconteceu. Você chama isso de pensamento, de opinião, de decisão. Mas muitas vezes é apenas uma tradução tardia. Talvez o que mais te confunde não seja o mundo. Talvez seja esse pequeno intervalo invisível entre o que acontece e o que você acha que percebeu. E se esse atraso estiver por trás de escolhas que você não entende, de reações que se repetem, de padrões que parecem automáticos demais, isso começa a ficar mais claro quando a gente olha não para a mente, mas para o tempo interno do corpo, porque o que está em jogo aqui não é atenção, é sincronização. O mundo não espera. Eventos acontecem em sequência contínua, sem pausa, sem legenda. Mas o corpo funciona em camadas de processamento. Antes que algo seja percebido como imagem, palavra ou significado, ele já passou por sistemas que não pedem permissão à consciência. Luz atinge os olhos, som toca o ouvido, mudança de ambiente atravessa a pele. Nada disso vai direto para o eu. Primeiro passa por filtros antigos, biológicos, automáticos. O cérebro não pergunta, o que é isso? Ele pergunta, isso importa? Isso ameaça? Isso exige resposta? Enquanto você ainda acredita estar observando, o corpo já está avaliando tempo, risco e energia. Esse processo não é lento, mas também não é instantâneo. Existe um intervalo microscópico entre o estímulo e a experiência consciente. É nesse intervalo que o atraso nasce. Seu sistema nervoso precisa converter sinais físicos em algo que faça sentido. E conversão leva tempo. Não tempo psicológico. Tempo fisiológico. É por isso que, em muitas situações, o corpo reage antes de você entender. O coração acelera antes do pensamento. A tensão aparece antes da razão. O desconforto surge antes da explicação. A consciência entra depois, tentando organizar o que já aconteceu. Ela é uma narradora tardia, não a diretora da cena. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Quanto mais carregado está o sistema, maior tende a ser esse atraso. Estresse constante, excesso de estímulo, pouco descanso, emoções não processadas. Tudo isso aumenta o tempo interno de resposta. O corpo fica mais rápido para reagir e mais lento para perceber. O resultado é um descompasso sutil. Você sente que está sempre um passo atrás, respondendo ao que já passou, tentando corrigir algo que já foi iniciado. Não porque você não entende, mas porque entende tarde. Esse atraso cria a sensação de falta de controle, como se as decisões estivessem sempre escapando, como se a vida estivesse sempre meio adiantada em relação a você. Mas ainda não chegamos no ponto mais importante, porque esse atraso não afeta apenas reações, ele organiza padrões inteiros de comportamento, e é aí que ele começa a se repetir. O corpo aprende rápido, mais rápido do que a consciência gostaria. Quando um mesmo tipo de atraso se repete, o sistema para de tratar aquilo como exceção e passa a tratar como referência. Não é mais apenas um pequeno descompasso temporal. É um jeito de funcionar. O corpo começa a antecipar, a responder antes mesmo do estímulo estar completo, como se dissesse, eu já sei onde isso vai dar. É assim que padrões nascem. Você não reage à situação, você reage à previsão interna dela.
A consciência chega depois, olha para o que já foi feito e chama isso de hábito, personalidade ou temperamento, mas na origem é tempo, tempo interno desalinhado com o agora. Quando esse atraso se cristaliza, ele cria respostas automáticas, o tom de voz que sobe sem você decidir, o afastamento que acontece antes da clareza, a defesa que aparece antes da ameaça real. Tudo isso parece emocional, mas é, primeiro, temporal. O corpo está sempre operando alguns frames à frente, ou alguns frames atrás, nunca exatamente aqui. E quanto mais isso acontece, mais a consciência tenta compensar. Ela racionaliza, cria narrativas, explica depois. Eu sou assim, foi mais forte que eu. Não pensei direito. Mas o problema não foi pensar mal. Foi perceber tarde. Existe um momento muito específico em que uma reação ainda é ajustável. Um intervalo minúsculo onde o sistema ainda não fechou o circuito. Quando esse momento passa, o padrão se completa sozinho, e a consciência chega só para assistir. É por isso que mudar comportamento sem tocar nesse atraso costuma falhar. Você tenta mudar a resposta, mas o corpo já iniciou o processo antes da sua intenção existir. Você está sempre negociando com algo que já começou. Mas ainda não falamos do efeito mais silencioso disso tudo. Porque o atraso não afeta apenas o que você faz. Ele afeta como você entende a realidade. Existe uma ideia silenciosa que quase ninguém questiona. A de que estamos vivendo no presente. Mas o que você chama de agora já passou pelo corpo antes de virar experiência. A consciência não toca o instante bruto. Ela recebe uma versão processada dele, editada, organizada, levemente atrasada. O presente, do jeito que você sente, é sempre uma reconstrução. Enquanto você acredita estar observando o momento, o corpo já está lidando com consequências microscópicas de algo que aconteceu antes. É por isso que certas situações parecem confusas. Você sente uma coisa, pensa outra, age de um terceiro jeito. Não porque está dividido, mas porque cada camada está operando em um tempo diferente. O corpo reage no tempo biológico. O cérebro organiza no tempo neural. A consciência interpreta no tempo narrativo. Esses tempos raramente se alinham perfeitamente. Quando o alinhamento falha, surge a sensação de estranhamento. Por que eu me senti assim? Por que fiz isso? Você acha que perdeu o controle, mas o que perdeu foi a sincronização. E aqui entra um ponto delicado. Quanto mais você tenta ficar presente à força, mais percebe o atraso, porque presença não é velocidade, é ajuste fino. O presente real não é algo que você alcança correndo. É algo que surge quando o corpo tem tempo suficiente para registrar antes de reagir. Sem esse tempo, a consciência chega sempre tarde demais, tentando habitar um instante que já se fechou. Isso explica por que tantas práticas falham quando ignoram o corpo. Você pode entender tudo, pode saber tudo, mas se o tempo interno continuar comprimido, o atraso permanece. E ele cobra um preço silencioso. A sensação de viver sempre um pouco depois da vida. Mas esse não é o fim da história. Porque esse atraso, apesar de inevitável, não é imutável. Ele pode ser encurtado. Não eliminado, encurtado. E é aí que a percepção começa a mudar de verdade. Existe um intervalo tão sutil que a maioria das pessoas nunca aprende a reconhecê-lo. Ele não aparece como pensamento, nem como emoção clara. Ele surge como sensação bruta, um microsinal no corpo, uma mudança mínima no ritmo interno, algo que ainda não virou reação. Esse é o ponto de ajuste. Antes da resposta automática se fechar, o corpo emite um aviso discreto, uma tensão leve. Um aperto quase imperceptível. Uma aceleração que ainda não explodiu. Esse sinal dura pouco, às vezes menos de um segundo. Se a consciência não estiver treinada para perceber o corpo, esse momento passa despercebido. E o padrão assume. Mas quando esse espaço é reconhecido, algo diferente acontece. Não é controle, não é força de vontade, é tempo ganho. Você não impede a reação. Você a retarda o suficiente para que ela não precise se completar. Esse atraso consciente encurta o atraso invisível. O corpo continua sendo rápido, mas a consciência deixa de ser sempre tardia. É aqui que muita gente se perde, porque espera uma técnica complicada. Algo dramático, uma mudança visível, mas o ajuste real é quase invisível. Não é mudar o que você faz, é perceber quando o corpo começa a fazer. Quando você identifica esse micro-momento, o padrão deixa de ser automático e volta a ser maleável. Não porque você decidiu diferente, mas porque entrou antes do fechamento do circuito. Esse é o ponto que separa a reação de escolha. E quanto mais esse espaço é reconhecido, menos atrasada fica a percepção. Você começa a sentir o presente não como algo que já passou, mas como algo que ainda está se formando.
E isso muda tudo, porque pela primeira vez a consciência não está apenas narrando o passado recente, ela está participando do agora. Se você entendeu até aqui, já percebeu que o problema não é reagir sem perceber que reagiu. Então, o ajuste não começa na ação, começa na observação do início. A primeira ideia não é mudar comportamento, é mudar o ponto onde a atenção pousa. Em vez de observar o que você pensa, observe quando o corpo muda, antes da fala sair, antes da decisão se formar, antes do impulso ganhar forma. O corpo sempre avisa, mas avisa baixo. O erro comum é tentar prestar atenção depois, quando a emoção já tem nome, quando a reação já tem história. O treino real acontece antes disso. Outra ideia importante: não tentar ficar presente o tempo todo. Isso gera tensão, e tensão encurta ainda mais o tempo interno. O que ajuda não é vigiar a mente, é reduzir a velocidade do sistema em momentos-chave. Pausas reais entre estímulos. Silêncio sem objetivo. Momentos sem consumo. Não como técnica espiritual, como higiene do tempo interno. Quanto menos sobrecarregado está o sistema, menor é o atraso entre o que acontece e o que você percebe. Há também um ajuste contra-intuitivo: aceitar que o atraso existe. Quando você para de lutar contra ele, o corpo relaxa, e um corpo menos tenso percebe antes. Percepção antecipada não vem do esforço, vem da disponibilidade. Aos poucos você começa a notar algo diferente. As reações não somem, mas elas ficam mais lentas. E nesse pequeno ganho de tempo, a escolha reaparece. Não como controle absoluto, mas como participação consciente. Você não vive fora do atraso, você vive mais perto do agora. Talvez o mais desconcertante em tudo isso não seja descobrir que existe um atraso, é perceber que você sempre viveu dentro dele. O que você chamou de reação, de personalidade, de impulso, de intuição. Tudo isso nasceu nesse pequeno intervalo invisível entre o que acontece e o momento em que você percebe, não como erro, como funcionamento. Quando você entende isso, algo muda silenciosamente. Você para de brigar com o que sente, para de exigir controle imediato, para de se culpar por chegar tarde e começa a fazer algo mais raro: observar o tempo interno, não para dominá-lo, mas para respeitá-lo. O presente deixa de ser um ponto fixo e passa a ser um processo. Algo que se forma. Algo que pode ser acompanhado. Quanto mais você reconhece o microsinal antes da reação, mais o atraso encurta. Não porque o mundo ficou mais lento, mas porque você passou a chegar um pouco antes de si mesmo. Talvez maturidade não seja reagir melhor. Talvez seja perceber antes. E talvez consciência não seja estar sempre no agora, mas reduzir a distância entre o que acontece e o momento em que você se dá conta. Se existe liberdade aqui, ela não está em eliminar o atraso, ela está em habitar esse espaço, porque é ali, nesse intervalo quase invisível, que a vida ainda não decidiu por você. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, talvez não seja sobre aprender algo novo, mas sobre perceber algo que sempre esteve acontecendo e continuar olhando com mais precisão.